quando foi feita a leitura, né, do Evangelho, do trecho do Evangelho, só para a gente fazer um preâmbulo, né, uma aberturazinha, foi lido, né, que Jesus comentou: eu tive sede e não me destes de beber. Se a gente tomar isso ao pé da letra, a gente pensa assim, mas como que nega a água a alguém que tem sede? É a única coisa que ninguém nega, é dar água para quem tem sede, não é verdade? É que naquela época de Jesus, os poços que davam água, que podia se beber, tinha dono, e os donos vendiam a água. Por isso que está escrito desse jeito. Então era caríssimo a água naquela época. Então quem tinha um poço, né, saudável e tudo funcionando, ficava muito bem. Então se pedisse, às vezes a pessoa estava à beira da morte por falta da água, com sede, não precisa te vender. Aí é que reinava a dureza dos corações, né? E nós parece que estamos passando por algo mais ou menos, que a água está ficando cara, né? Não sei se aqui em Polônia tem facilidade, mas em Aneara já é muito controlado e muito escasso em todos os lugares. E nós não sabemos o que está por detrás disso. É apenas um lembrete por que se fala que teve sede. Porque se alguém fala assim, quero água, a gente dá Coca-Cola já, de imediato, porque acho que é pouco, né? Vamos lá. Então, meus amigos, hoje é a última visita que eu vou fazer nesse ano, que não tem mais data marcada aqui. O ano que vem nós voltaremos, na graça de Deus. E nós viemos hoje falar de um assunto do Evangelho, naturalmente. Eu não fujo do Evangelho, mesmo porque, se Deus me conceder ainda 30 anos e eu falar todos os dias do Evangelho, não esgota os temas. E às vezes 2 palavras tem coisa para ser explicada, de tão valioso, grandioso, extraordinário e divino que é o Evangelho segundo o Espiritismo. 28 capítulos bem elaborados, bem inspirados, a mando do Espírito de verdade e que ficou para a nossa felicidade. Então, nos dias atuais de grandes progressos, existem no meio automobilístico, né, por onde a gente viaja, veículos tão modernos que eles têm no seu painel, né, chamado painel multimídia. Então tem muitos recursos no painel dos carros mais modernos e com eles a gente opera grandes vantagens. Dentre os benefícios que tem esse painel multimídia, existe um dispositivo que eliminou a necessidade de uma pessoa chegar numa cidade e perguntar aonde fica tal coisa. O painel multimídia está implementado, né, no computador dentro do carro, tudo já está programado. Assim que a gente entrar em Polônia, nós vamos no lugar e dentro do painel, lá existe um dispositivo chamado GPS, né? Sigla que traduzida chama-se guiado por satélite. Os que implementaram esse benefício, essa grandeza, eles colocaram o mapa de todas as cidades por ruas e tal dentro de um programa que fica fora
da esfera terrestre. Fica localizado, arquivado num satélite fora da Terra. Assim que a gente digita esse benefício para saber rua e número, assim que a gente entra em uma cidade, vai dizendo assim: mantenha-se à direita, a 30 metros ou a 50 metros dirija-se à esquerda, e vai levar nós ao lugar determinado. Hoje, quando nós vamos a São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, os grandes centros, é tranquilo, desde que seja correta a implementação da cidade. Nós chegamos num lugar sossegado, não precisamos ficar tensos, nervosos, preocupados, e chegaremos no local destinado na hora combinada, através do dispositivo GPS. É fantástico. Não faz muitos dias alguém então me mostrou isso: vou mandar para você ver como que é vantajoso. E a pessoa tinha adquirido um veículo da marca Hyundai, né? E tinha esse dispositivo. Eu fiquei encantado de ver, porque quando nós nos dirigíamos para o litoral sul de São Paulo, né, a Praia Grande, Santos, Guarujá, para atravessar São Paulo, que não sabia, se perdesse a Avenida do Estado até chegar na Imigrantes, era uma situação. Hoje pode se perder. Daqui a pouco o próprio GPS nos encarrega de pôr no lugar que nós precisamos chegar. É fantástico, não tem erro, não tem falha. E o Evangelho também, eu dou a ele o mesmo nome, GPS. O GPS de carro é ligado a um satélite que fica fora do nosso planeta e nos ensina a andar nas estradas do mundo inteiro. E o Evangelho está ligado ao coração de Jesus, que está fora da terra, e ele nos ensina a viver a vida de uma forma feliz e harmonizada. O Evangelho do Senhor Jesus também pode ser chamado de GPS. Só que a sigla diz assim: guiado pelo Salvador, que é Jesus. Guiado pelo Salvador. Então Jesus, ele ficou e está em um lugar administrando o nosso planeta, conduzindo a mando de Deus 7 bilhões de criaturas. Ele não perde a paciência e o amor e a esperança, por mais que a gente ouça falar em barbaridade, guerras, trovões, tempestades, tsunamis, seja o que for, Jesus não se abala. O Mestre sabe conduzir todos nós, e ele mandou-nos um recado já há 2000 anos, que ninguém se perderá aqui, e que daqui ele só vai se ausentar enquanto não houver uma só situação de dor: o dia que a terra viver aquilo que o nosso Pai deseja e aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, o Senhor Jesus é o nosso guia. Da mesma forma que a gente digita num carro desses modernos para chegar a algum lugar, e uma voz que a gente não sabe como se expressa: siga a sua direita até 1.500 metros, pare, vire à esquerda, dirija-se por mais. Jesus, quando nós estamos perdidos na estrada da vida, das dificuldades, Jesus aponta-nos novamente: meu irmão, o caminho é este. E a maioria de pessoas que dizem assim: eu estou perdido, eu já não aguento mais a vida,
eu não sei o que fazer com a vida, meu Deus, é só sofrimento, perdeu o rumo, use o GPS chamado Guiado pelo Salvador, que é o Evangelho. Abra ele, procure a resposta e você encontrará. Só para darmos um exemplo, no capítulo 18º ou 18 do Evangelho, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele abriu o tópico do capítulo 18º, dizendo assim: muitos os chamados e poucos os escolhidos. A preocupação. Todos nós aqui presentes fomos chamados para nos dirigir a Deus e a Jesus. O apontamento, o exemplo existe. Só que para ser escolhido já é uma situação diferente. Chamado nós somos. Agora, se nós estamos sendo escolhidos, estamos fazendo a tarefa corretamente, é muito diferente. Vai um tempo maior. Então, no 18º, Kardec colocou no item 5, 6 e 7. 5, 6 e 7 ou 6, 7 e 8? Agora eu não envolvo. Mas creio ser 5, 6 e 7. Então, Kardec colocou assim, abriu o título: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Quando nós estamos em um estado de sofrimento depressivo ou triste, logicamente que o nosso estado, ele é um estado melancólico comparado a um inferno, porque nós não temos sossego, é uma aflição imensa dentro de nós. Esse estado é comparado ao estado de pesadelo, sofrimento que pode se chamar, sem nenhuma dúvida, de inferno. É o inferno que a gente vive. Eu quero sair desse estado de desespero e entrar no reino dos céus. Eu não vou sair de um lugar para outro, eu vou mudar a minha situação. Eu vou tirar o desespero que existe em mim e colocar o reino dos céus, quer dizer, a calma, a paz e a tranquilidade. Eu tenho que remover alguma coisa para que outra fique, mas não vai chegar de algum lugar, já está dentro de mim as duas situações. Eu que opto ou eu que escolho alguma das duas. Ou eu escolho uma vida infernal, de revolta, de mágoa, de tristeza, de reclamação, ou eu escolho uma vida de céu, que é calma, resignação, paciência e esperança. Depende da minha pessoa. Ninguém dará nada para colocar uma das duas situações dentro de mim. Apenas é opção nossa. Bom, é melhor eu viver com o céu dentro de mim do que viver com situação infernal. Então, a pessoa de Jesus, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entram no reino do céu. Quer dizer, nós estamos em aflição, nós estamos em desespero. Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Ai, não sei o que é, meu Deus. Não é suficiente e às vezes não remove as aflições nossas. Ficar de joelho rezando também não resolve. É mudança de atitude, é mudança de pensamento. Aí Jesus diz assim: de que me adianta chamar de Senhor, de ensinar o Evangelho, de curar os doentes, mas só entra no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai.
Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O fato de nós fazermos palestra, falarmos que amamos, carregar distintivo, carregar logotipo de Cristo, não altera nada o nosso sofrimento. É preciso nós fazermos a vontade de Deus. E o que Deus espera de nós quando nós nos vemos, estamos sendo envolvidos por uma situação difícil, desesperadora, que a gente chama de sofrimento? A maioria das pessoas lamentam, maldizem a vida, blasfemam, amaldiçoam um monte de coisa. Os que fazem a vontade de Deus são aquelas pessoas que pensam logo assim: eu não sou o único que passo por este problema, muitos dos meus irmãos também passam, cabe a mim ter paciência e resignação. Isso é fazer a vontade de Deus. Na maioria das vezes, aí, esse é o número 5, se não for 6, mas vamos supor que seja 5, né? Aí vem o número 6. Jesus vai explicando essa situação. Ele diz assim: todo homem que crê e confia em Deus, que aprendeu a comunhão com Deus, guardou e pratica os ensinamentos que eu trouxe, é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre rocha. Vieram os ventos, veio uma tempestade, os rios transbordaram, mas a casa não caiu, porque ela foi edificada sobre rocha, e ele não teve prejuízo. As pessoas que frequentam uma religião, diz amar a Deus, a Jesus e ao próximo como a si mesmo, e que ensina os outros a viver assim, e explica e pratica, é as pessoas que o dia que vierem as ventanias de dificuldade na vida dele, ele não sucumbirá à tristeza, à mágoa, à depressão, ao distúrbio bipolar e muito menos ao síndrome de pânico que é falado por aí. Porque ele tem certeza que aquela situação difícil dele é passageira, é apenas uma correção de rota, porque aconteceu que ele praticou algumas coisas, ou o acontecimento que está ferindo a emoção dele é forma circunstancial, a perca de um ente querido, a perca de um emprego, coisa que a gente não correspondeu. Então essas pessoas dizem assim: será passageiro, daqui a um tempo eu irei superar. São as pessoas que têm fé e não caem. Do contrário, existe também, Jesus explica assim: mas aquele que não me ouve, não pratica e não se lembra de Deus, será comparado a uma pessoa que construiu a sua casa sobre areia, advindo as ventanias, dificuldades, aonde os rios açoitaram, a casa dele foi derrubada e grande foi o prejuízo. Existem pessoas, por exemplo, que na dificuldade ele derrama em sofrimento, contar a sua desgraça como ele fosse o único e que ele não mereceria aquele sofrimento. Cai em tristeza, depressão e dificilmente se levanta. Por que Jesus comentou com a ventania? Porque a vida nossa, ela é interessante. A vida, ela tem um dinamismo extraordinário. Porque quando nós somos jovens, não venta nas nossas vidas. Nós somos envolvidos
em muitas ilusões, sonhos, vaidades e tudo mais. É uma brisa só. Até o próprio corpo ajuda em tudo. Eu vou ser isso, aquilo, outro. Mas quando a gente começa a perder, que a gente cria muita ilusão, muita vaidade, a ventania do tempo começa a soprar em forma de decepção, ingratidão e dor, para ver se a gente começa a desfazer das ilusões vaidosas que nós juntamos no mundo, para a gente não entrar na outra vida assim. E aí, quando a gente começa a perder algumas ilusões, alguma vaidade, é que nós começamos a chorar. Ah, eu era feliz e não sabia. Aliás, às vezes nós éramos infelizes e queríamos permanecer infelizes, tocado pelas vaidades e pelas convenções e os enganos do mundo. Então, a pessoa, quando ela é envolvida por muita vaidade, por muita ilusão, só tem um recurso para Deus tirar isso dela. É igual o tempo. Nós estamos verificando no dia de hoje, o tempo está meio abafado, o ar está pesado, as partículas, né, de pó e muitas coisas está no ar, e nós estamos respirando isso daí, e isso tudo faz muito mal à nossa saúde física. E a gente pergunta: como que Deus remove este problema da nossa natureza? O ar carregado, o ar duro, parece que está ficando até triste. Deus usa de dois movimentos. Deus envia a ventania e depois vem a chuva que lava tudo. Nós, para perdermos as ilusões da vida, primeiro começa a soprar em nós a ventania da desilusão, e depois nós vertemos as lágrimas, começamos a chorar, contar os nossos problemas e choramos. Aí nós lavamos a nossa alma. A nossa alma, ela é lavada e aliviada com lágrimas. É o recurso que Deus usa. Às vezes a gente sai contando os nossos problemas para Beth, para o Chico, para o Giora, mas o problema fica preso. Quando eu uso extravasar o meu coração, aí eu estou conversando com Deus. Deus prescinde da linguagem humana e só quer o coração. E quando nós falamos do coração, aí Deus entende, e aí nós vamos às lágrimas. É aí que nós nos aliviamos. E as lágrimas são boas desde quando são para limpar os nossos sofrimentos. Se for por revolta, é bom não derramá-las, porque aí causa transtorno. A maioria das pessoas, ou muitas pessoas, não consegue fazer a vontade de Deus. É aí que reside o nosso problema. Tudo que Deus nos manda, nós queremos fugir, queremos fazer a nossa vontade. Jesus, orando a prece de Pai Nosso, já nos alertou que seja feita a sua vontade, a de Deus, na terra e no céu. Um dia nós vamos escapar daqui e vamos morar no outro lugar, e lá nesse lugar nós precisaremos de que seja feita a vontade de Deus também. Então nós não podemos brigar com a natureza, porque nós estaremos brigando com Deus. Em brigando com Deus e com a natureza, o ferido, o tombado, seremos nós. Admitir a vontade de Deus é grandeza de uma pessoa. Dizer: não, se Deus quer assim, assim será. E por mais dificuldade
que fique implementado em nosso caminhar, aceitemos a caminhada do jeito que Deus propôs, porque lá na frente a vantagem será nossa, principalmente quando nós vamos falando para nós. Eu tenho esperança de que um dia tudo irá melhorar, e quem mantém uma esperança maior, de maior tempo, são os que mais alegria, mais felicidade obtêm na sua vida. A paciência tem que ser paciência e sacrifício, tem que ser ilimitada. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela me disse assim: sabe, São Antônio, a minha vida parece uma rosca sem fim. Olha, não acha parafuso, não para, o sofrimento vai apertando, mas aparece. Eu falei: um dia terá fim. Será que terá? Tudo tem fim. Tudo tem fim. Alegria e tristeza. Mas nós é que não sabemos compreender Deus, fazer a vontade. Jesus então fala assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade de Deus. Vamos imaginar o seguinte: abriu-se um concurso para nós todos prestarmos a prova. Todos nós fomos inscritos, e os aprovados receberão um salário extraordinário, vantajoso. Quem passar no concurso receberá esse benefício. E aí fala assim: toda vez que nós fazemos inscrição para um concurso tentando um emprego melhor, estabelece-se o currículo, a matéria que nós temos que pesquisar, porque as perguntas recairão sobre aqueles assuntos. E Jesus estabeleceu que para nós entrarmos no reino dos céus, nós precisamos fazer e estudar e praticar só uma matéria. Qual é? O amor. Fazer a vontade de Deus, que o amor está incluído. A matéria mais difícil é fazer a vontade de Deus. Eu tenho uma dificuldade, seja no meu lar, no meu trabalho, onde for, difícil de remover, e aquilo causa sofrimento em mim muito grande. Eu tenho que fazer a vontade de Deus até o dia que Ele quiser, porque o dia que Ele quiser tudo muda e modifica. Em 1959, Chico Xavier estava de mudança de Pedro Leopoldo para Uberaba. Chico Xavier, eu falo dele não como uma coisa, que ele seja um Jesus, mas é um trabalhador exemplar de Jesus, um ser que fez a vontade de Deus até o último minuto. Em 1959, ele estava indo para Uberaba e ele começou a sentir um incômodo muito grande na cabeça, a labirintite, mais uma labirintite cruel. Você teve labirintite? Graças a Deus. Quem tem, levanta só o dedo. O mundo gira, dói, isso que é terrível, né? E o Chico começou a perceber que essa labirintite parecia um vulcão com barulhos horríveis na cabeça dele. E o Chico possuía um problema oftalmológico, um olho cego e o outro já para perder. E ele foi a Belo Horizonte, já que Pedro Leopoldo era próximo de BH ou Belo Horizonte, e consultou com um dos mais afamados oftalmologistas brasileiros, Dr. Hilton Rocha. E o Chico
já fazia meses que ele estava com aquela situação horrorosa. A cabeça dele parecia uma tempestade de dia e noite. Assim mesmo, ele não afastou um minuto do trabalho profissional e um minuto da doutrina espírita. Ia fazendo a vontade de Deus, mesmo diante daquela enfermidade. E ele foi a Belo Horizonte e conversou com o doutor Hilton. Disse assim: doutor, eu preciso voltar a ter tranquilidade na minha cabeça. Esse problema está sendo terrível, está tirando a minha tranquilidade para psicografar. Eu não sei o que fazer, porque é um barulho ensurdecedor na minha cabeça, essa labirintite. Doutor Hilton, o senhor tem a minha autorização, assina qualquer documento, o senhor pode arrancar os meus 2 olhos, se for preciso, para que eu continue psicografando e trabalhando na doutrina espírita. Pode tirar os 2 olhos. Ele queria cumprir o mandato dele de médium psicólogo que ele sabia, mesmo que fosse para tirar os 2 olhos, para se ver livre da labirintite monstruosa que percorria ele. Dr. Hilton deu uma risada e disse assim: Chico, não é problema dos olhos, o problema é de saúde mesmo, de outro lugar. O labirinto, ele é logo aqui e não é dentro dos olhos. É motivo de tratamento médico de outra área, mas não é comigo, e nem precisa extrair dos seus olhos. E Chico mudou para Uberaba e as coisas tranquilizou um pouco, mas depois voltou com uma imensidade enorme dentro dele. A labirintite explodiu de uma forma tão terrível, e o Chico psicografando ali com aquela dor, com aquela dificuldade, ele nunca pediu a Deus que removesse aquilo, nunca pediu a Jesus tirar ele da tarefa, nunca pediu a Emmanuel qualquer situação de vantagem, até que um dia disse assim a Emmanuel: o que está se passando comigo? Emmanuel diz a Chico: é uma situação passageira. E ele disse assim: e o que eu preciso fazer para se livrar dessa tempestade que arrebenta comigo? Emmanuel disse para ele assim: é preciso ter paciência. Vocês imaginem, diante de uma labirintite monstruosa, um médico disser paciência. Aliás, qualquer coisa, quando nós estamos fora da realidade nossa, que não fazemos a vontade de Deus, a gente fala assim: eu fiquei, né? A gente perde o equilíbrio, né? E a gente, uma pessoa chega cá e fala: tenha paciência, paciência, né? O irmão diz assim a Chico: tenha paciência. E ele acatou, porque Chico foi o que nós devemos ser: um servo obediente a Deus, em tudo, obedecer tudo a Deus, tudo que Deus mandava e mandou. E ele continuou. O grau foi aumentando e ele parecia ouvir vozes, coisas horríveis, horrorosas. Parecia que ele via cenas horrorosas, situações. E ele perguntou ao doutor Adolfo Bezerra de Menezes, numa noite que o doutor Bezerra estava dando receituário às pessoas que foram lá para procurar alívio para as suas enfermidades de corpo, e ele foi receitando. E o Chico aproveitou-se de uma pausa do grande doutor Adolfo Bezerra de Menezes, disse assim: doutor Bezerra, diga-me, qual é o meu problema? Ele disse assim ao Chico: Chico, é um problema que você vai conhecer dentro de pouco a realidade. E o que eu preciso fazer para me livrar disso? O que o doutor Bezerra disse a ele? Paciência, meu irmão.
Quando o Dr. Bezerra esclareceu que tinha que ter paciência, o Chico, daí um dia ficou sabendo através do Espírito de Emmanuel que eram 220 e poucos espíritos que fizeram uma cilada envolvendo o Chico, que ficava dia e noite amaldiçoando e xingando ele, falando coisas horrorosas na parte espiritual dele, para ver se ele desanimava do espiritismo e, por consequente, afetava as partes mais do cérebro e da situação nervosa que provocava a labirintite. E ele começou a perceber e ver os espíritos amaldiçoando, xingando, praguejando sobre ele, espíritos enfurecidos. E um dia o espírito de Emmanuel disse assim: isso, Chico, é uma parte que se chama pensamentos sonorizados. Os espíritos vêm na nossa cabeça e falam. E ele olhou para Emmanuel e disse assim: é por isso que eu tenho que ter paciência. E falou: verdade. Esses espíritos duraram 4 anos e pouco, e esse inferno de labirintite percorreu o corpo do Chico, a cabeça dele, 4 anos e meio. Aí foi amenizando um pouquinho, até que um dia o espírito de Emmanuel disse assim: Chico, só restaram 20 espíritos que não largam de te xingar. 200 já desistiram por causa da tua paciência. Respirou, Betinho? Não precisamos de calmantes, antidepressivos, não precisamos nada disso. Não basta fazer a vontade de Deus e resistir a tudo, até os pensamentos que nos convidam à queda e ao sofrimento. Tudo que chamarem nós para as coisas fáceis, acreditem, é coisa ruim. Deus nos ajuda em todos os instantes. Existe um momento, primeiro nós aprendemos por que nós sofremos. Tem hora que a gente pergunta que nós queremos uma resposta para os nossos problemas. Quando chega o momento que a gente pode saber, alguém vem falar para nós, amando de Deus, por que nós temos aquele sofrimento. Aí nós apaziguamos. Nós somos sofredores porque nós não sabemos a causa. Um dia nós saberemos. Nesse intervalo ou nessa luta, devemos ter paciência. Deus nos testa nós, porque é assim. Isso é hora de chegar, rapaz. Vou puxar um cartão vermelho para você, né? Então, tudo bem, Rodolfo? Então, nós temos que admitir e fazer a vontade de Deus, o que não é nada fácil, mas não é difícil. Não é fácil por causa da nossa teimosia, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Você acha que eu vou fazer isso? Você acha que eu vou aguentar isso a vida inteira? Faça. O prêmio é extraordinário. Então, diz o Evangelho de Jesus no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que Deus assinalou todos aqueles que creem nele, que creem em Deus sinceramente. Também Deus assinalou os que creem nele sem sinceridade. A pessoa que crê em Deus com sinceridade, cada vez que ela diz assim: Pai, eu preciso de ir. Quem crê em Deus, faz a vontade de Deus,
Basicamente ele pede só duas coisas. Não pode sair daqui não. Só duas coisas: força e coragem. Mais nada. Não pede mais nada, porque tudo que nós precisarmos, Deus nos enviará. E Deus, quando vê uma pessoa assinalada no bem e que corresponde com Ele, tem comunhão com Ele, Deus testa a pessoa através de circunstâncias. E depois que as coisas ficam melhor, que as coisas se realizam, nós morremos de vergonha de ter incomodado Deus, de ter reclamado, de ter chorado, de ter lamentado e lastimado. Foi tudo para o nosso bem. Um jovem formado em medicina veterinária, a paixão da vida dele era ser médico veterinário. Era o sonho dele. E tinha uma namorada, fonoaudióloga. Quando eles terminaram a faculdade, eles receberam, além do diploma, uma bela notícia: eles iam ser pais. E nesse momento, vocês imaginem, formado, sem emprego, casando-se e um filho a caminho. Olha que desafio. E o jovem, por felicidade, possuía a mãe, que era espírita. E ele começou a ficar incomodado. A mãe, é vergonhoso, eu não arrumo emprego, já mandei currículo para tantos lugares, a senhora tem que estar mandando uma mesada, meu sogro tem que estar mandando uma outra mesada. Eu não gosto disso. Eu queria estar trabalhando, mas não encontro no mercado trabalho para mim, e muito menos para a esposa, fonoaudióloga. Aí a mãe dizia-se no telefone: filho, tenha paciência, vai rezando, eu vou rezando aqui. Deus, o que tiver que ser nosso, será. Confie em Deus, meu filho, tudo vai se ajeitar. Daí um dia o filho: mãe, filho, tenha paciência, ore, vai no centro, tudo para. Até que um dia, um amigo diz a ele assim por telefone: fulano, pesquisa o site tal, que tem uma fazenda em tal lugar que está recebendo currículo de veterinários, com experiência ou sem experiência, e eles querem entrevistar, porque tem uma vaga em tal fazenda para cuidar de inseminação artificial em animais de grande porte, especificamente em bovinos. O sonho desse jovem era fazer inseminação artificial em animais de grande porte, especificamente em bovinos. Era o sonho dele. Ele disse: mãe, achei o serviço que eu gostaria. Quando ele pesquisou tudo, havia outros 150 concorrentes a serem entrevistados. Ele disse: mãe, mas vai ser difícil, eu não vou dar conta. É uma vaga, mãe, para 150. Filho, Deus sabe quem merece. Vai, faça a entrevista. Eu vou porque a senhora está pedindo. E ele era 126º candidato. E ele foi. E a fazenda era um tanto retirada. Ele foi todo arrumadinho, pegou o carro dele, se arrumou, né? Roupinha boa para a entrevista, né? Chegou lá. Quando ele entrou na fazenda, a fazenda tinha pegado fogo. Era pastaria, né? Assim, de colonião, e pegou fogo na fazenda, que estava queimando inteirinha a fazenda. Ele olhou aqui e falou: mas aí, eu sou azarado, eu tenho que fazer a entrevista, está pegando fogo na fazenda. E ele chegou até na sede da fazenda, estava todo mundo correndo para apagar fogo, enxadão, vassoura, água, caminhão, trator, todo mundo correndo. E eu pergunto para vocês: se fosse algum de nós que chegasse para essa entrevista e visse essa fazenda em fogo, o que nós faríamos? Jorinha, fala para mim. Já dava marcha ré no carro. Estou saindo.
E você, Rodolfo, fala para mim, caía fora também? Ela não é comigo, né? Mas o jovem veterinário foi no carro dele, trocou de roupa, pegou lá um par de calçado velho e caiu no mundo com os donos da fazenda que ele não conhecia, não sabia quem era e entrou para apagar fogo. 9 horas da noite, isso era 9 da manhã, 9 horas da noite, terminaram de apagar o fogo, debelaram o fogo da fazenda. E ele foi cansado, só tinha tomado água, porque não deu tempo de comer nada, porque a situação era perigosa. E ele correu para a sede, foi trocando o calçado, e o dono da fazenda disse assim: olha, ninguém vai embora, nós vamos fazer uma janta, porque ninguém comeu, eu quero que todos jantem comigo, que eu quero agradecer um a um de ter me ajudado. Tudo bem. E ele ficou por ali daquele jeito, sentou na mesa, daí a pouco serviu a comida, comeram, deram risada, todo mundo sujo, cansado. O dono da fazenda levantou-se emocionado e começou a chorar em função do que tinha acontecido. E então começou a falar: seu Josinho, muito obrigado por ter me ajudado. Cochito, muito obrigado. E foi dando nome cada um e agradecendo de ter ajudado a apagar o fogo. Chegou no veterinário e falou assim: quem é você? Ele falou: o senhor não me conhece, mas você é daqui da região? Você chegou? Não, é que hoje eu tinha a entrevista para médico veterinário, e a hora que eu cheguei, eu vi a fazenda pegando fogo, eu fui ajudar a apagar o fogo. O dono da fazenda falou assim: a vaga e o cargo é teu. Vocês veem como é que Deus prepara as dificuldades, como resolve os nossos problemas. Se ele tivesse usado, não feito a vontade de Deus, como eu disse brincando, tivesse dado uma charreia no carro, saído da fazenda, ninguém tinha notado e nem sabia da existência dele. Mas Deus sabe. Deus sabe quando a gente faz vista grossa para um sofrimento e fingimos que não é conosco. Ele fala: meu filho, eu coloquei você para vir aquela situação para você ajudar. Você não ajudou, eu também não vou te ajudar. É igual um casal, marido e mulher. A mulher contando para o marido, chorando em lágrimas: por que você está chorando, mulher? Meu pai. O que aconteceu com teu pai? Nossa, meu pai está numa situação financeira de dar dó, coitado. Trabalhou tanto na vida, sofreu prejuízo, ficou amado e está lá tendo que trabalhar de empregado, depois de velho, e não dá conta mais, coitado. E eu não posso ajudá-lo. Eu bem que eu gostaria de ajudar o meu pai, porque ela não tem emprego. O marido dela vira e fala assim, que é espírita. Ele faz aquela pose assim, né? Como soubesse tudo. Vai saber o que o teu pai fez na outra vida, né? Quando está passando isso. É tudo que Deus não quer. Quando nós ouvimos um relato de uma pessoa em sofrimento, que nós não conhecemos e nem sabemos quem é, devemos agir para fazer a vontade de Deus. Qual o instrumento que Deus colocou na minha vida para ajudar essa pessoa? Se eu ouvir, é porque eu estou sendo chamado a ajudar essa pessoa. Respirou, Beth? É assim. Sempre que uma dificuldade passar aos nossos olhos, diga: criticar mais é fácil, até gostoso criticar os outros, do que ele faz de errado e tudo mais. Mas nós não podemos esquecer nunca o exemplo de Jesus. Quando nós formos fazer qualquer coisa e vermos qualquer coisa, aquele que não tiver pecado, faça. Se você ajudar uma pessoa que só Deus sabe, Deus vai ajudar você
e vai eliminar as tuas. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. E que assim seja.